Olá, eu sou o Adriano. Olá, eu sou o Bernardo. Olá, eu sou a Thaís. E a gente faz parte do programa Escola de Hackers que eu vou apresentar para vocês agora. Quais são os objetivos desse programa que acontece e existe desde 2014? Bom, ele é idealizado, nasceu lá no grupo de pesquisa em cultura digital da Universidade de Passo Fundo. Ele é originado no programa Mutirão pela Inclusão Digital e ele é executado junto com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo. E o nosso objetivo é ensinar crianças, não só crianças, a programar em computadores. Porque quem programar computador nos ensina a pensar. Ele se divide em 4 fases, 4 frentes, para atender diferentes públicos: berçário de hackers, escola de hackers avançada e academia White Hat. E o que a gente quer é criar um contexto interdisciplinar onde eles possam produzir software para ajudar os seus colegas, onde eles possam desenvolver o raciocínio lógico a partir do pensamento computacional e para dar um novo sentido para os laboratórios de informática, onde eles possam se colocar como autores e não somente como consumidores de tecnologia. E agora a Thaís vai falar um pouco mais para vocês sobre cada um dessas frentes do projeto. Então, como o professor Adriano citou, a gente divide o Escola de Hackers em várias frentes para que a gente possa atender diversas faixas etárias, né? Porque é importante que a gente aprenda desde criança essa ideia de programar, de resolver problemas, de ser curioso. No caso, ser um hacker, né? O programa Escola de Hackers, ele vem com o nome Escola de Hackers, e hacker parece algo maligno, mas na verdade o hacker é aquele que tem descobrir, que quer achar soluções dos problemas, que é curioso, que vai atrás. O lado maligno, né, do hacker que a gente vê sobre hackear sistemas é chamado de cracker, e não tem nada a ver, então, com a proposta do Escola de Hackers. Então, o Escola de Hackers quer desenvolver esse potencial criativo, esse potencial de descobridores, de pesquisadores, desde as menores criancinhas até o pessoal mais velho. Por isso que a gente tem vários desdobramentos do programa. O primeiro é o berçário de hackers, que a gente atua na educação infantil das escolas municipais de educação infantil. Então, são crianças pequenininhas que têm de 4, 5 anos, mais ou menos, e ele foi desenvolvido em 2015. Nós começamos, primeiramente, só com o Escola de Hackers em 2014, e em 2015 a gente entrou para atender essas crianças menores, né? A gente tem uma média de 15 alunos, mais ou menos, por turma, da rede municipal infantil, onde eles trabalham nos tablets com o Scratch Junior, e aí dá uma base de tecnologia, de blocos, porque eles ainda não são alfabetizados, né? E a gente já atendeu mais de 90 crianças com esse projeto. Esse ano, que infelizmente devido ao isolamento ainda não demos início, temos 2 turmas pela primeira vez para começar com o berçário de hackers. Geralmente era uma turma só, mas dessa vez nós vamos estar atendendo 2 escolas de educação infantil. No Escola de Hackers, então, que começou desde de 2014, que foi a ideia pioneira, né, do projeto, é o nosso principal foco, digamos assim, atualmente, e a gente atende alunos da escola municipal, da prefeitura daqui de Passo Fundo, e a ideia é atender o Fundamental 2, principalmente, o pessoal a partir do 5º ano, né? E esse pessoal tem de 13, 14, 15 anos, mais ou menos, e a gente forma turmas nas escolas, turmas que comportem a capacidade dos computadores da escola, né, dos laboratórios de informática, entre 10, 15, no máximo 20 alunos. A gente utiliza o Scratch como base tecnológica de ensino para ensinar programação por blocos. A gente já atendeu mais de 900 alunos ao longo desses anos, e 22 escolas já tiveram inseridas no projeto. Nosso objetivo é que, em algum momento, né, a gente consiga atender todas as escolas, ou quanto maior número possível de escolas. Esse ano, nós estamos atendendo 10 escolas, vamos ter, em média, assim, 15 alunos por escolas, então, só do Escola de Hackers teremos pelo menos 150 crianças participando, ou mais, dependendo das capacidades do laboratório das escolas. No Escola de Hackers Avançada, é um projeto diferenciado um pouco do Escola de Hackers, porque ele vem para
Avançar, como já diz o nome do projeto, né? Então, foi criado em 2015 e a gente atende 10 alunos. Por quê? Porque desses destaques do pessoal que a gente tem todo ano do Escola de Hackers, 10 de escolas variadas vão ser sorteados ou contemplados, né, com uma bolsa para estudar na Escola de Hackers Avançada. A Escola de Hackers Avançada, ela vai se tratar, então, de uma ideia de ir além da programação dos blocos só do Scratch, trabalhando com ArduBlock e C, no caso, né, que é a base tecnológica. Lá o pessoal aprende sobre programação e robótica, usando também o Arduino. Então, esse ano a gente está com novos kits de robótica para que a gente possa chamar esse pessoal e trabalhar, então, além do que o Escola de Hackers já ofereceu para eles, né, já que eles se destacaram, mostraram interesse, que é de grande importância, né, saber programar e mexer com robótica é um diferencial, com certeza, no currículo de qualquer pessoa. E a gente tem a Academia White Hat, como eu tinha falado antes, para atender todos os públicos, né? A gente também se preocupa com o pessoal da terceira idade, que não faz parte, né, da vivência deles ao longo da vida, essa ideia de programação, essa ideia de acessar um computador, essa ideia de mexer com tecnologia. Então, a ideia é essa, é apresentar tecnologia para idosos. Então, é um grupo do DAT, também chamado de CREAT, que o pessoal da prefeitura seleciona, né, para poder interagir com a gente. O pessoal da terceira idade, então, tem em média 60 anos, mais ou menos, e é utilizado com eles a programação do Scratch, além do Scratch Junior, e outras ferramentas também que podem ajudar eles a serem mais tecnológicos, a aprender sobre as ferramentas do cotidiano que a gente usa hoje em dia, né? Tanto para se comunicar, tanto para programar. Como eu tinha falado antes, esse é o resumo, né? Então, o berçário de hackers vai atender, em média, 20 crianças esse ano, de 5 a 6 anos. O Escola de Hackers pretende só, né, atender umas 160, 190 crianças, dependendo do laboratório. O Escola de Hackers Avançada vai atender 10, porque é esse o kit de robótica que nós temos para atender as demandas, né? E a Academia Hat pretende atender uns 10 idosos também, com mais de 60 anos, do grupo do DAT. Os encontros são semanais, né? Toda semana nós estamos presentes no berçário, na Escola de Hackers e nos outros, e a ideia é que a gente participe pelo menos com 2 horas de oficina para cada uma desses grupos, né? Para que dê tempo de todo mundo se organizar, para apresentar bem nossos monitores. Trabalhamos com outros monitores, além de nós que estamos aqui apresentando. É um grupo, um pessoal de 6 pessoas, que a gente vai se dividindo, montando os horários, indo até as escolas, para poder organizar essa parte logística para o pessoal poder dar essas mini aulas, esses mini cursos, ao longo de um ano inteiro, para que no final a gente tenha uma formação, uma formatura, e que seja realmente efetivo esse ensino, né, continuado. Aí, além, né, do nosso programa de atuar como oficina, a gente pode desenvolver muitas pesquisas em cima disso. E esses são um pouco dos números que a gente teve ao longo desses anos, né? O que a gente conseguiu desenvolver como resultado, digamos assim, através desse projeto, né? Nós temos 15 artigos publicados sobre isso, 14 capítulos de livros, 3 livros em que participamos, né? Dissertação de mestrado, temos 5, o pessoal do mestrado é bem envolvido nessa parte de tecnologia, de ensinar sobre programação, teses de doutorado, trabalho em eventos, temos bastante, participamos bastante de eventos, e o principal foco, né, do nosso trabalho, a metodologia principal do Escola de Hackers, é um caderno didático que a gente tem, porque a ideia é que o Escola de Hackers não fique só para a Universidade de Passo Fundo, para a Prefeitura de Passo Fundo, e que outras pessoas também possam fazer uso desse caderno e ensinar na sua instituição, seja em qual parte for do país, do planeta, sobre essa escola de hackers que a gente desenvolveu. Então, foi criado, né, como um objeto de estudo do mestrado, como um produto educacional de mestrado, o nosso caderno didático, que é por onde a gente baseia as nossas oficinas, por onde a gente vai tendo as nossas aulas, com uma série de atividades. Cada ano a gente vai implementando, reformulando, colocando novos desafios para ficar diferente dos anos anteriores e para que seja mais adaptável, né? Porque cada turma é uma turma diferente, então
é bem importante, é o nosso norte, né, o caderno didático. Então, além disso, né, a gente tem bastante foco também nas notícias, seja do jornal da cidade, seja na página da prefeitura ou na página da universidade, que fala sobre o nosso programa. Já estivemos em mais de 45 notícias, mais ou menos. 25 bolsistas já foram participantes desse projeto, né? Cada ano o pessoal vai se formando e vão entrando novos bolsistas. E em 2015 nós vencemos o prêmio junto com a prefeitura de líderes e vencedores por causa desse projeto, né? Do ensino da programação por blocos. Bom, O como já Bernardo foi. vai explicar um pouquinho da parte que ele, como monitor, né, da aula nas escolas, faz lá e desenvolve com as crianças. Eu sou o Bernardo, sou um dos monitores que tem. Eu entrei desde o ano passado que eu faço parte do projeto da escola de hackers. E vou falar um pouquinho sobre como é que a gente trabalha nas escolas. Bom, a gente trabalha com o software Scratch, que é um software livre. Ele foi desenvolvido pelo MIT, que ele é um ambiente de programação que possibilita tu criar, desenvolver aplicações de uma maneira lúdica e intuitiva por meio de recursos multimídia, assim. Então, ele é uma linguagem de programação, ela é livre, ela se encontra no site scratch.meet.edu, e lá, com o Scratch, ele te possibilita criar jogos, te possibilita criar apresentações, histórias interativas, tudo através de códigos. E ela é uma aplicação, as crianças pelo menos se divertem usando ela, porque ela é para ser uma aplicação mais intuitiva, criativa, então ela é bem fácil de usar. Então, por exemplo, esse aqui é a aba do Scratch. Todo Scratch ele é baseado como se fosse num teatro, onde tu tem o palco, que é onde é que está o gatinho ali, que é onde que vai acontecer a apresentação. Tu tem os atores dessa peça, que seriam, no caso aqui seria o gatinho, que ele seria o ator, que tu daria os comandos para ele, e o roteiro seria os blocos. Então o Scratch, ele é tudo feito com blocos. Então tu vai pegando um bloco, colocando um embaixo do outro, em cima do outro, tu vai encaixando esses blocos para fazer a parte de programação. Bom, por exemplo, aqui um bem simplesinho é que tu tem que pegar os blocos na esquerda e arrastar para a área de trabalho, que aqui seria onde é que seria feito o roteiro. Então, como é baseado num teatro, a gente chama ele do roteiro, né, que seria o script que tu faria. Então, tu arrasta os blocos para cá e tu começa a fazer um programinha. Então, tu vai arrastando os blocos, encaixando um embaixo do outro, um em cima do outro, como tu quer. E ele é bem intuitivo, porque no próprio bloco ele já diz exatamente o que ele faz. Por exemplo, mova 10 passos. Então, quando chegar para fazer esse bloco, ele vai mover 10 passos. Então, ele sempre te mostra o que os comandos fazem, assim. Então, por exemplo, esse aqui é um programinha simples, que quando a bandeirinha verde eu clicar nela, ela vai começar o meu programa. E ele começa a fazer os blocos do mais em cima até o mais embaixo. Então ele vai entrar para o sempre, vai fazer para sempre o que tiver ali dentro. Que no caso é o mova 10 passos, tocar na borda, volte. Então, quando eu inicio meu programa, no palco, que é o gatinho, ele começa a andar 10 passos por vez, e se ele tocar na borda, ele começa a voltar. E o Scratch ele tem várias possibilidades que tu pode usar para fazer ele. Então, tu não tem só o gatinho como ator, tu tem uma infinidade de outros atores. Tu pode mudar o ator, tu pode modificar ele, pode pintar do jeito que tu quiser. Então, é uma parte bem legal de se trabalhar. Fora que ele tem sons, então também tu pode mexer com sons na parte da programação. E ele é muito simples a utilização dele. Então aqui, por exemplo, uns jogos esses são jogos que eu desenvolvi, até mesmo para eu aprender a utilizar o Scratch, que como eu gosto muito do Street Fighter, eu resolvi criar o meu próprio jogo do Street Fighter. Então aqui é uma aba, por exemplo, do meu jogo que eu criei. Então é um jogo que eu criei e compartilhei. E como o Scratch ele é uma comunidade, uh, qualquer um pode acessar o que eu fiz. Então, tu pode acessar o que as outras pessoas fazem, comentar, dar dicas, dar sugestões, interagir como se fosse como se fosse um fórum, por exemplo. Então, tu pode tirar dicas,
Então o Scratch é bem legal por causa disso, dessa interação que tu tem, né? Que é uma comunidade. Então, por exemplo, esse aqui é um joguinho que eu criei do Street Fighter, que é um joguinho que eu criei. E tu pode pegar, se tu quiser ver como que eu fiz, tu pode acessar dentro do meu jogo, então tu consegue olhar tudo que eu fiz, os códigos que eu usei, bem certinho. Tu pode fazer o teu, então se tu olhar o meu jogo e ter uma ideia para modificar o meu jogo, tu consegue modificar. Obviamente, ele te dá já os créditos da pessoa que fez, mas se tu quiser, tu pode modificar o projeto do jeito que tu quiser. E como foram, por exemplo, esse aqui é outro jogo que eu desenvolvi também. Esse aqui eu não fiz bem ele, esse aqui eu fiz de acordo com o caderno didático que já foi falado. Então eu peguei uma atividade do caderno didático e eu mesmo fiz ele. Então, por exemplo, nesse aqui, ele está tudo detalhado. Então, se alguém entrar dentro desse meu código, ele já sabe o que cada parte do meu código faz, porque tem a opção de tu comentar também os códigos para saber o que cada coisa faz. Então, esse aqui é um joguinho simples, que é o Breakout, que é um joguinho também que tinha nos videogames antigos. Tem o Pong também, que é todos esses jogos foi desenvolvido para o caderno didático. Então, todos eles têm alguma função. Então, por exemplo, o Pong, ele tem a função de tu usar o mouse para controlar o jogo. E o Breakout, tu tem a função para usar o teclado na hora de desenvolver o jogo. Essa aqui é a parte inicial da tela do Scratch. Tu pode ver projetos em destaque, estúdios, então tu pode fazer vários jogos, vários trabalhos e colocar num estúdio. E tu pode interagir com todos eles. E, por exemplo, o caderno didático que nós utilizamos, ele é dividido em várias atividades. Então, como já foi falado, o caderno didático é para quem quiser usar, poder usar. Então, é só tá lá, o caderno didático está tudo detalhado, passo a passo, como que se faz as atividades. A primeira atividade, que é as mais simples, vai aumentando a questão de dificuldade. E o caderno didático, a gente colocou 3 desafios para esse ano. O primeiro desafio é para os alunos criarem um software deles, então eles criaram um joguinho, uma animação, qualquer coisa, então eles criam o próprio jogo deles. Então a gente reúne todo mundo, cada um tem a sua ideia, e a gente começa a conversar as ideias que cada um teve, para compartilhar, dar dicas, dar ideias, então porque o nosso objetivo é realmente um trabalho em grupo dos alunos. Então todos eles falam as ideias que eles têm, a gente ajuda se vai ser bom fazer isso, como cada um pode fazer. Então é bem legal, uma interação bem legal que a gente reúne todo mundo e cada um pensa, compartilha suas ideias. A gente tem um segundo momento que a gente começou com um projeto piloto ano passado, que é a fabriqueta de softwares, que seria um momento em que eles fariam um software para a escola deles, para ajudar na escola deles. Porque muitos podem pensar, tipo, não vou fazer um jogo só por fazer. Eu quero fazer um jogo que tenha algum objetivo. Então, a gente começou ano passado com o projeto piloto deles desenvolverem atividades para ajudar as crianças menores da escola dele. Então, a gente chamou a professora, a gente conversou com ela para ver o conteúdo que ela está dando, a dificuldade das crianças, e a gente apresentou o feedback da professora para os alunos da escola de hackers, e eles tiveram que desenvolver um programa com base nisso. Por exemplo, a tabuada, então eles tinham que fazer um programa para ajudar na tabuada, para ajudar na utilização de sinais que as crianças estavam aprendendo, nas sílabas. Então eles fizeram um trabalho em duplas, então cada um pegou um tema e começou a fazer um, um programa baseado no que a professora mandou eles fazerem, né? Falou que estão com dificuldade. Então, por exemplo, o Gustavo e o Gabriel, eles pegaram os sinais de pontuação. Então, eles pegaram e fizeram um joguinho para mostrar, para ajudar a ensinar as crianças como que se utiliza os sinais de pontuação. Então, eles pegaram e desenvolveram esse joguinho e, por exemplo, esse outro aqui, o projeto do Luiz e do Rafael.
foi feito para tabuada. Então, o cachorrinho faz uma pergunta da tabuada e ele tem que andar até a resposta certa. E depois que eles desenvolveram esses softwares, a gente a gente trouxe a professora de volta junto com os alunos dela. E daí os alunos começaram a jogar esses jogos que eles tinham feito. E foi bem legal, assim, ver a reação dos alunos quando as crianças estavam jogando o que eles tinham feito, né? E daí a gente tirou, todo mundo jogou os jogos de todo mundo, e depois a gente conversou um pouco de se eles tinham gostado, o que eles não tinham gostado, o que podia melhorar, o que não podia. E depois que a gente se reuniu, conversou ali, nas próximas aulas a gente trabalhou em cima do feedback dos alunos da professora lá. Eu acho que semana era do terceiro ano. E foi bem legal essa interação deles, porque eles conseguiram ajudar os alunos da escola dele. Então, eles tinham um objetivo no programa que eles estavam fazendo. E o terceiro desafio que a gente colocou no caderno didático para esse ano é em relação a uma Olimpíada. Então, a gente vai fazer uma Olimpíada, a gente vai fazer uma Olimpíada, que cada colégio vai a gente vai selecionar um grupo de estudantes, um grupo de alunos de cada colégio, que se os destaques, os melhores, para fazer essa Olimpíada. Então, tanto eles têm que trabalhar individualmente como em dupla. Então, também tem atividades em dupla, que seria no esquema do dojo, que enquanto um está fazendo, o outro está olhando. Depois de 15 minutos, eles trocariam. Quem está olhando vai fazer, e quem está fazendo fica de fora observando. Então, a gente vai trabalhar agora com esse ano ainda para trabalhar essa Olimpíada. E daí, a gente, com base nos programas que eles fizeram, a gente tem uma pontuação e a gente vai pegar os melhores para essa Olimpíada. Então, cada escola vai formar um time próprio dela para essa Olimpíada. Bom, em relação ao caderno didático, assim, a utilização do Scratch é mais ou menos isso. Vou falar um pouco agora da minha experiência como professor. Por exemplo, eu faço ciência da computação, então, para mim, essa questão de programar eu já sei. E é bem legal ver o Scratch, porque é uma maneira de programar diferente que eu nunca tinha visto, assim, que é uma maneira muito fácil, muito intuitiva, que as crianças conseguem realmente programar bem, conseguem entender essa lógica da programação, que não é uma lógica difícil, mas por ter muito código, essas imagens que tem, dá a impressão que é difícil, mas não é um monstro não é um monstro assim. Então é bem legal ver que tem esses programas para ajudar essas crianças. O, o objetivo também não é da escola de hackers, não é que eles sejam não trabalhem como, sei lá, vão fazer ciência da computação, vão fazer alguma coisa relacionada a isso. A gente quer que eles tenham uma melhora nesse pensamento lógico deles, um pensamento matemático, porque a programação ela é isso, é uma sequência lógica, assim. Então a gente quer trabalhar o pensamento computacional das crianças. E o pensamento computacional ele é mais ou menos ele é dividido em 4 partes. Seria a primeira parte, tu pegaria um problema e tu teria que pegar ele e decompor esse problema. Então tu tem tu quer fazer um jogo, tu vai decompor esse problema em um problema grande em vários menores. Depois tu vai analisar um padrão, porque às vezes isso já foi feito, não precisa reinventar a roda, porque já foi criado. Então tu já vai analisar esse padrão e depois tu vai fazer uma absorção uma abstração do que é relevante. Então tu vai pegar só o que é relevante para trabalhar nisso e depois tu vai pegar e vai seguir um algoritmo. Tu vai fazer uma sequência de passos para a realização da tarefa. Isso não é uma coisa só é um modelo que se usa no computador, mas não é um modelo só para isso. Um exemplo do dia a dia simples é lavar roupa, por exemplo. Na hora que tu lavar a roupa, tu não pode colocar todas as roupas tudo numa vez só. Então tu pega um problema, uma questão que seria lavar roupa, e tu divide em menores, que seria roupas brancas das coloridas, de tapetes, enfim.
tu separa. E depois tu já sabe como que se lava cada uma dessas peças de roupa. Então tu não precisa adivinhar, tu já pega um padrão que já existe de como lavar roupa e tu aplica em cada uma delas. Então, é uma maneira, um exemplo meio bobo assim, mas é uma maneira que se usa o pensamento computacional. E a parte de, por exemplo, ter algoritmo seria a sequência de passos que tu faz para lavar roupa, por exemplo. De colocar o sabão, colocar o amaciante, colocar a roupa, ligar a máquina, tirar, colocar para secar, por exemplo. Então, isso são passos. E são exatamente isso que tu trabalha na parte da computação. São só sequências de passos que tu tem que seguir. E é isso que a gente quer passar para as crianças, para elas conseguirem desenvolver esse pensamento computacional, assim, e conseguir dessa coisa de resolução de problemas, enfim. Essa é a parte que nós estamos querendo que elas desenvolvam, né? Então, com essa situação, né, que o Bernardo colocou da proposta que o Escola de Hackers tem para as crianças e a experiência dele também, eu posso dizer que, observando, assim, a gente utiliza-se de bolsistas, tanto da área da computação quanto da área da licenciatura. Então, é muito interessante para o bolsista da área da computação ter esse lado comunicativo, esse lado paciencioso com as crianças, esse lado de ensinar, e para o pessoal da licenciatura que já é acostumado com isso, aprender, então, sobre programação para poder ensinar. Então, são trocas, né, que acontecem entre os bolsistas, porque eles são de áreas diferentes e eles vão atender ao mesmo público. Isso é muito interessante, assim. E, além de tudo, o Escola de Hackers, ele vem com uma ideia de um impacto social no meio em que ele está sendo trabalhado, né? O Escola de Hackers, ele oferece a oportunidade gratuita das crianças aprenderem a programação, porque em vários outros lugares, para se aprender o básico do Scratch ou qualquer outra ferramenta, as pessoas cobram para isso, e nas escolas municipais eles estão tendo essa oportunidade gratuita. Eles têm uma oportunidade de desenvolver o seu cognitivo desde o infantil até a parte mais velha dos idosos, né? Isso desenvolve as habilidades de relacionamento entre os colegas, entre aprendizado, entre aquele grupo que está ali, e principalmente aprendizado sobre a tecnologia, que é tão importante atualmente, tanto para comunicação, quanto para programação, quanto para estudo, para trabalho, né? O desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, como o Bernardo já falou, da criatividade, da autonomia de poder criar o meu próprio jogo, de poder desenvolver minha própria ideia, de poder influenciar o meu colega a ser criativo também, de mostrar as coisas que eu tenho para fazer, das descobertas, das minhas curiosidades. E também é constatado que crianças que estão participando ativamente de oficinas de programação, que desenvolvem bem essa ideia de raciocínio lógico, de criatividade, de proatividade, eles melhoram também o rendimento escolar em outras disciplinas, porque os torna mais críticos e mais capazes de resolver problemas. Então, além de toda essa ferramenta ligada à tecnologia, vão ter reflexos positivos nas outras disciplinas da escola, matemática, com o raciocínio lógico, no português, com a interpretação, com a pergunta, com a curiosidade. Então, envolve toda a escola, né? Então, envolvendo toda a escola, também pode-se citar que quando a gente vai para as escolas trabalhar a escola de hackers, os técnicos da prefeitura estão sempre nos acompanhando, monitorando o laboratório, arrumando o laboratório, reorganizando o que precisa ser arrumado, e isso melhora muito o laboratório da escola no geral, não só para o pessoal que vai utilizar no Escola de Hackers, mas também para os outros alunos que vão utilizar com outros professores, para os professores fazerem pesquisa. Então, é uma melhoria dos recursos tecnológicos dentro do laboratório da escola. A escola sai ganhando também, além dos alunos que estão participando. O corpo docente sai ganhando também, porque os laboratórios são melhorados. Então, além disso, a gente trabalha também em algumas escolas do município que são de periferia. Nem todas são escolas centrais, na verdade, a maioria ficam em bairros.
e todo mundo sabe da realidade do bairro. Nem todo mundo tem acesso o tempo todo de uma internet de qualidade em casa, ou nem tem internet em casa. Talvez a realidade não seja de ter um celular. Então, o Escola de Hackers, ele está proporcionando a oportunidade de um acesso à internet, acesso à tecnologia, porque existem momentos livres também para a criança poder explorar outras partes, além do Scratch, quando ele termina suas atividades, podendo descobrir coisas novas na internet também, que talvez ele não descubra ou não saiba em casa. Isso tudo monitorado, né, pelos nossos bolsistas. Então, levar acesso à internet, à tecnologia para essas crianças que talvez não tenham em casa. E o desenvolvimento dessas habilidades que eles desenvolvem ao longo do ano, porque isso pode afetar significativamente nas escolhas futuras deles, né? Como a formação, ou como a escolha de um trabalho, uma profissão a seguir. Talvez a pessoa não seja programadora, mas a escola de hackers desenvolveu nela a vontade de continuar estudando, de conhecimento, que ela vá à frente, que ela não se limite a um ensino fundamental ou um ensino médio, que ela vá adiante nisso, né? Então, a nossa proposta com a Escola de Hackers é influenciar com que essas crianças sejam criativas, curiosas e queiram continuar estudando, né? Queiram continuar buscando, seja na área da tecnologia, né, ou não, porque a tecnologia ela está presente nas áreas que tecnicamente não são relacionadas a ela. No futuro, logo e próximo, muito vai ser necessário de programação para que os trabalhos e profissões sejam bem executados. E também uma questão é do trabalho em equipe deles, que também se desenvolve muito a relação de trabalho em equipe, porque na escola de hackers a gente sempre também nunca quer uma competição entre as crianças, a gente quer sempre que eles trabalhem em equipe, então eles estão sempre se ajudando, sempre dando ideias para o jogo do outro, compartilhando umas dicas, enfim, eles estão sempre nesse trabalho em grupo, né? É que na escola de hacker a gente aprende a programação de jogos, né? A parte que eu mais gostei foi quando a gente criou os nossos próprios. Daí eu gosto de programar. Aí eu acho também um pouco fácil. Aí eu gostei muito, achei assim, nossa, muito, muito bom esse projeto. Meu Deus, ele adora, eu gostei muito, muito bom. Para mim foi maravilhoso, porque é uma experiência diferente. A gente é acostumado só a passar e-mail, ler e-mail, o Face, né? Então a gente aprendeu a fazer alguma coisa a mais com o computador. Estou feliz da vida, fiz um cartãozinho de Natal lindo, colorido, sabe? Então, uma coisa que eu nunca tinha feito. Estou com 73 anos e nunca tinha feito. Amei. Acho que é uma maravilha. Então, né, a frase que a gente usa muito, que o professor Adriano costuma falar bastante para influenciar o pessoal, né, a querer participar do projeto, a querer vir nas oficinas, programe ou será programado. Escolha a primeira opção e ganhe acesso ao painel de controle da civilização. Escolha a última e poderá ser a sua última escolha real, que é do Ruskov. Isso se refere à necessidade de estar inserido no meio tecnológico, não apenas para se utilizar dos recursos que nos são oferecidos, mas sim de aprender a controlá-los, de aprender a programá-los, porque quando a gente só utiliza as ferramentas alheias e não sabe do que se trata ou não sabe programá-las, a gente está sendo manipulado o tempo todo para fazer aquilo que aquela pessoa que criou tinha o objetivo conosco que estamos utilizando. A partir do momento que a gente é programador, a gente tem acesso ao que a gente quer controlar da nossa vida, ao que a gente quer mostrar com as nossas criações e os nossos projetos. A gente não fica só alheio à vontade do outro. Então, a ideia de programe ou seja programado é aprenda a programar, seja útil na vida das pessoas, na sua, resolva problemas seus ou da vida das outras pessoas. É uma forma de transformar o mundo, ser uma pessoa que sabe programar as coisas.
E olha só que legal, Thaís e Bernardo, agora dia 15 de outubro de 2018, portanto, fazem um ano e meio atrás aí, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma das melhores universidades do mundo, definiu que ninguém se forma nessa instituição sem saber programar computadores. Ou seja, por que não podemos começar muito antes ainda a desenvolver essa habilidade? E é isso que a gente tem feito na Escola de Hackers, ajudar crianças, a partir dos 5 anos, a dominarem essa linguagem, que será a linguagem, uma das formas de escrever o mundo no curto espaço de tempo. E essa é uma foto do grupo do ano passado, né, Thaís? Isso. É o pessoal, né, do grupo do ano passado. Infelizmente, esse ano a gente não tem fotos ainda por causa da situação atual, mas a gente pretende que esse grupo aí seja um pouco maior, porque nós vamos atender outras turmas, além só do Escola de Hackers, como o White Hat, o Escola de Hackers Avançada, o Berçário, e que esse grupo aumente cada vez mais, né, a cada ano, que a gente possa aumentar o nosso número de bolsistas, o nosso número de alunos envolvidos, de escolas envolvidas. E ano passado a gente fez até uma formatura no final do ano, entregou certificado para o pessoal sentir, né, que o esforço e o trabalho deles ao longo desse ano de ensino valeu a pena e que eles realizaram as tarefas e participaram, se doaram da maneira que a gente esperava deles. Isso aí. E o caderno didático que o Bernardo falava está disponível no site do programa Escola de Hackers. É só procurar no Google, Escola de Hackers Passo Fundo, vai direto no nosso site, lá tem o caderno didático da Escola de Hackers, e esse ano a gente está no processo de finalização do caderno didático da Academia White Hat e do Berçário de Hackers. E do avançado também. E do avançado também, muito bem. Então essa foi a apresentação do programa Escola de Hackers. Bernardo, parabéns e obrigado. Thaís, parabéns e obrigado, porque programar é possível e necessário.